Boa noite. Aqui nós estamos para ouvir o direcionamento que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E você pode ter certeza que Ele vai nos direcionar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos animar, Ele vai nos alegrar, porque é isso que o nosso Deus faz por mim e por você. Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui e pedimos ao Senhor, fale conosco, Senhor. Revela-nos o teu querer, a tua vontade. Nos dê a sabedoria, Pai, que vem do alto. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 90. Aqui o título do Salmo 90 ele diz assim: a fraqueza do homem e a providência de Deus. Eu e você vamos entender que o homem é fraco, mas Deus, Ele traz a providência. Ele inicia assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei filhos do homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como um de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. O Senhor, Ele está dizendo para mim e para você, através do rei Davi, que eu e você somos falhos, somos fracos, mas eu preciso entender, esse é o meu eu natural. Quando eu deixo Deus agir na minha vida, Ele faz exatamente o que Ele acabou de explicar, o que Davi acabou de explicar, porque Davi ele passou por tudo isso. Né? Ele foi consumido, ele foi moído, ele foi esmigalhado. Não porque Deus é mau, nunca, jamais. Mas porque quando há algo dentro de mim, quando há algo dentro de você que é nosso, um querer, uma vontade, um desejo, Deus, para Ele tomar conta da gente, para Ele nos usar como um vaso vazio, Ele vai precisar tirar. E quando Ele tira, essa é a sensação que eu e você, nós, seres humanos, nós sentimos. Como se nós estivéssemos sendo esmagalhados, esmigaçados. Então, Deus está mostrando a soberania dEle. Deus está mostrando para mim e para você o que Ele pode fazer comigo e com você quando nós permitimos. Porque entenda que antes da glória de Deus acontecer na minha vida e na sua vida, haverá um processo de limpeza. Porque a Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou de um poço de lama. Entenda que quando você sai de um poço de lama, você está sujo. Assim eu e você, quando nós viemos para Cristo, nós estávamos sujos. E Ele teve que limpar. Quando a gente entra para o banheiro para tomar um banho, nós precisamos retirar toda a roupa. Nós precisamos passar sabonete, lavar e enxaguar. E isso não é com um estalar de dedos. Nós temos tempo, nós precisamos de tempo para tomar esse banho, para sair do banho totalmente limpos. Esse é o processo que acontece quando Deus traz eu e você para a presença dEle. E aí Davi, ele diz esse verbo. Ele diz que ele se sentiu esmigaçado, estraçalhado. A transformação de Deus muitas vezes é dolorida, porque muitas coisas às vezes estão dentro de nós e nós não queremos tirar, mas é preciso.
Aí ele continua: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados diante de ti. Pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Ele diz que Deus ele trouxe ao claro tudo aquilo que estava escuro, tudo aquilo que estava encoberto. Isso estava encoberto no coração dele. Por isso ele diz se ele está mostrando a ira dele. A princípio nós vamos pensar que Deus está irado com a gente, que estamos sofrendo o castigo de Deus ou coisa parecida. E Deus nesta noite está dizendo para mim e para você: Deus ele não está nos castigando nunca, jamais ele irá fazer dessa maneira. Aqui são palavras do rei Davi. Aqui ele está dizendo aquilo que estava no coração dele, porque ele diz a fraqueza do homem. Na minha fraqueza eu digo coisas que não são verdades. Na minha fraqueza eu digo coisas tolas. É por isso a Bíblia me orienta. Falar em centímetros e ouvir em quilômetros. Por quê? Porque muitas vezes eu falo coisas tolas. E eu creio que o rei Davi, ele estava dizendo coisas assim neste momento. Aí ele continua: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. E se a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passara rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da terra? Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido? Quem conhece? Né? Aqui a Bíblia diz que nós temos até os 70 anos para viver uma vida feliz, vamos colocar assim, né? Com uma saúde boa, com uma disposição boa. Nós temos até 70 anos. Mas poucos estão conseguindo alcançar essa idade, porque não cuida na alimentação, porque não cuida na saúde, né? Porque não estão fazendo a parte que lhe cabe. Aí ele diz que os que chegam a 80 é enfado, é canseira, muitas coisas são acrescidas por causa da falta de obediência. Exatamente a maneira de se alimentar, a maneira de dormir e etc. Coisas que a gente sabe que são necessárias para ter, né, uma vida saudável. Aí ele finaliza e ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nós afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre teus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. O salmista, ele demonstra na leitura, nas palavras dele, ele demonstra um certo desespero, uma certa ansiedade, né? Há momentos em que ele diz que Deus está irado e que Deus está jogando a ira dele sobre o povo, por que aquilo está acontecendo, o que está acontecendo, e já em algum momento ele fala: Senhor, o Senhor diz, né, porque está escrito na palavra acerca da quantidade de dias, né, que é
essencial, vamos dizer assim, para que eu e você viva, né? Que é de 70 anos. Então ele diz, o Senhor diz que é até os 70 anos que iremos viver. Então eu creio que ele já estava chegando próximo. Então aquilo estava batendo um certo desespero no salmista. E aí ele diz, porque se passar de 80 é fadiga, é cansaço, é tristeza, é tribulação. Então apressa-te a nos socorrer, apressa a nos ajudar, mas entenda que quando Deus ele está sarando a nossa alma, trabalhando no nosso interior, mudando a nossa vida, ele irá ficar em silêncio. Você pode ter certeza que quando você fala com Deus e ele não te responde, é porque ele está em silêncio, trabalhando em você, mudando o que tem que ser mudado, arrancando o que tem que ser arrancado, afastando aquilo que precisa ser afastado. Nós precisamos entender que Deus ele opera em silêncio. No silêncio também ele opera, ele fala conosco, mas há momentos em que ele fica em silêncio. Nós precisamos entender isso. E não deixar a angústia, o desespero nos assolar e não falarmos coisas vãs quando formos orar, quando formos falar com a nossa família. Nós precisamos ter sabedoria. Você percebe que teve um ponto a qual ele pediu para Deus, nos conceda a sabedoria, porque ele percebeu que ele estava dizendo coisas sem sabedoria. Quando eu e você estivermos cometendo o mesmo erro, que nós também peçamos para Deus, para nos dar sabedoria. Por isso, todos os dias nós pedimos para Ele, porque quando nós pedimos, Ele dá. E quando Ele dá, nós vamos ter prudência na hora de agir, na hora de falar, na hora de fazer tudo. Receba essa palavra e que o Espírito Santo, que possa te conduzir, falar mais, te dar o entendimento que você precisa, no nome do Senhor Jesus. Pai, é no nome de Jesus que eu agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor porque o Senhor nos mostra através do teu servo, Pai. Servo esse que teve tantos erros, tantos acertos, e ele nos ensina o que devemos e o que nós não devemos fazer, oh Deus. Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos lendo, entendendo, aprendendo a Tua palavra, oh Pai. Sabemos que é o Senhor quem nos dá sabedoria, é o Senhor quem nos dá o entendimento, é o Senhor que nos dá o crescimento, oh Pai. Que possamos aprender e que possamos não cometer os mesmos erros, que possamos não cometer as mesmas falhas, Senhor. Oh Deus, que se for para errarmos, que erramos erros diferentes, não os erros que já vimos os Teus filhos, os Teus servos errarem. Oh Deus, somos gratos ao Senhor por tudo, Pai. E no nome de Jesus, Pai, que eu estou aqui, e eu abençoo, Deus, a vida da minha irmã, a vida do meu irmão, Pai. Porque o Senhor, Deus, me deu a autoridade no nome de Jesus. O Senhor me escolheu, Deus, para abençoar teu filho, para abençoar tua filha. É por isso que eu estou aqui. E eu abençoo a vida da minha irmã, abençoo a vida do meu irmão. Minha irmã, meu irmão, creia no Senhor. Não cometa os mesmos erros que o Senhor está te mostrando que já aconteceram. Ande segundo a palavra de Deus e receba a bênção do Senhor na tua vida, no nome de Jesus. E toda perturbação, todo pensamento contrário, tudo aquilo que o inimigo está tentando trazer, toda ansiedade, toda inquietação que o inimigo estava querendo colocar no teu coração, que caia por terra agora no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu abençoo a tua filha, eu abençoo o teu filho no nome de Jesus. E determino a paz, determino a mansidão do Senhor, que vem através do teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo possa selar, blindar a tua filha, Pai, no nome de Jesus, minha irmã. Receba a paz do Senhor, receba a cura do Senhor na tua vida, receba o Espírito Santo, minha irmã, na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Quero pedir para você para clicar no joinha aqui do vídeo. Sempre que você clica no joinha, você está dizendo para o YouTube que aquilo que você ouviu é algo bom e que você gostaria de compartilhar com outras pessoas. Então compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito, não for inscrita no canal, se inscreva para que nós possamos orar juntos, buscar a graça e a sabedoria de Deus juntos, que possamos juntos crescer em graça
e sabedoria e evangelizarmos aqueles a qual o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos mostrará que precisa ouvir a palavra. No nome de Jesus. Glória a Deus.